O que se costuma chamar de era de ouro da rádio, e também da MPB, foi quando foi introduzido no final da década de 20, ou passagem de 20 para 30, o sistema fonoelétrico de gravação e o microfone. Então aí começou, a partir dessa década, dos anos 30, a primeira fase da Era de Ouro. O que significou isso? As rádios, sobretudo, a Rádio Marinque Veiga, a Rádio Nacional no Rio de Janeiro e outras rádios, inclusive em Pernambuco, né, começaram a divulgar a música popular brasileira. Além dos compositores, intérpretes individuais, foi uma época também de grande proliferação de conjuntos vocais e instrumentais. Então você tinha Quatro Asas e um Coringa, Anjos do Inferno, Bando da Lua, duos, né, até duas como os Irmãos Tabajara, que eram índios lá da região de Tianguá, daqui do Ceará. Você tinha todos esses nomes de conjuntos. O nome Quatro Asas e um Coringa foi dado pelo jornalista Demócrito Rocha, na Ceará Rádio Clube, que era uma das rádios aqui no Nordeste, aqui no Ceará, dentro desse contexto a respeito da história da Era de Ouro, da música popular do rádio, né? Então, foi assinado só Rio e São Paulo, aqui no Ceará também. Só aqui no Ceará tinha, além do Quatro Asas e um Coringa, que foi formado, você tinha o Trio Nagô, Trio Iraquitã. No caso do Trio Nagô, inclusive, tinha o Evaldo Gouveia, o grande Jair Amorim, foram os dois grandes intérpretes e compositores, intérpretes também da música popular brasileira, né? Então, era muito comum, além de ter intérpretes individuais, era comum ter nomes de conjuntos vocais e instrumentais, né, que abriam as vozes. O que abria a voz? Você pode cantar em uníssono, de repente, cada um faz um tom diferente, em terça, em quinta, né? Isso vai perdurar, inclusive chegar até na bossa nova e depois também no jazz. Eles que lançaram para o mundo, para o Brasil e depois para o mundo, o baião, o novo ritmo, que o que o Brasil conhecia do sul, né, através do rádio, era o quê? Samba, depois samba canção. E o Brasil foi invadido pelos ritmos como mambo, rumba, bolero, guarânia, dos países latino-americanos. E quem deu, vamos dizer, a resistência a essa invasão latino-americana de ritmos da música popular latino-americana foi exatamente a música nordestina. E graças exatamente ao baião, sobretudo, que foi gravado e lançado na rádio pelo Quatro Asas e um Coringa. Mas eles fizeram um grande sucesso, né? Um sucesso, assim, sobretudo quando a música nordestina começou a ter uma grande audiência, uma grande repercussão na rádio brasileira. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu pai. Ai, ai, meu padre, padre Cício, liberdade aqui é tudo isso. O Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu patim Cício, liberdade aqui é tudo isso. O Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo Gouveia, candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir.
Ouvi Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Transcilim. Ai, ai, esse povo mestiço. Bateu asa, oh, oh, oh. Meu amor saiu de casa, nunca mais voltou. O anel que ela me deu era vida e se quebrou. O amor que ela me tinha era fogo e se acabou. Andorinha bateu asa, oh, oh, oh. Meu amor saiu de casa, nunca mais voltou. Que ela me deu. A vida corre sobre os trilhos. Nas veias da capital, circulam cidadãos cada vez mais apressados. No começo do século XX, eles vão de trem, de bonde ou sobre as rodas dos primeiros carros. Na Europa, as nações medem forças em busca de novos territórios e iniciam a Primeira Guerra Mundial. No Ceará, a sedição de Juazeiro coloca em disputa as forças do governo federal de Hermes da Fonseca e as oligarquias locais, que acabam prevalecendo com as bênçãos de Padre Cícero. No país, sambas, choros e valsas se reproduzem com o talento de Pixinguinha, Benedito Lacerda e a irreverência de Ramos Cotoco. Era música popular aos poucos, assumindo seu lugar de destaque na cultura brasileira. Era vida e se quebrou, o amor que ela me tinha era fogo. O Atalho Cunha foi uma contribuição fabulosa, inclusive para a própria história da música. Tive vontade de chorar, mas não chorei, não. Falei ao coração, não chora. Em 1937, que foi mais ou menos a época em que surgiu o conjunto, o Brasil entrava no Estado Novo de Getúlio Vargas, que foi a segunda fase da ditadura Vargas, onde foi introduzida a censura pública, né? Tanto ao rádio como ao teatro, como aos cassinos, como qualquer apresentação pública e outras coisas mais nas jornais e revistas. E é um governo muito autoritário, é um governo, por exemplo, de prisões, de mortes, de torturas. É um governo que você vai ter, por exemplo, a repressão do Caldeirão, que era uma comunidade do Crato, religiosa, comandada pelo Beato Zé Lourenço, que acabou sendo, em 1937, destruída pela polícia durante o governo de Medeiros Pimentel. Então, a ditadura do Vargas se reflete também no Ceará. Esse Estado Novo foi de 37 até 45. Nessa época, mais ou menos, foi que surgiram a maioria das emissoras de rádio no país. Então, cada estado tinha seus conjuntos, seus cantores, suas cantoras, suas orquestras, seus conjuntos. E
Geralmente os conjuntos saíam de suas terras e tentavam o Rio de Janeiro, que era a capital federal de então. O rádio, apesar de já ter sido fundado pelo João Duma em 1934, ainda era muito incipiente. Não dava para a gente ter a formação de grupos de artistas no Ceará nesse período. 3 irmãos aqui, Hermínio, José e Evenor de Pontes Medeiros, saíram aqui do Ceará e foram estudar Química Industrial no Rio de Janeiro. Era a matéria da época, né? Todo mundo queria estudar Química Industrial. E nas horas vagas, né, um cantava, outro tocava violão e tal, e ficavam ali ensaiando e acharam muito bom o resultado do que eles estavam fazendo. Devem ter percebido um nicho para um novo grupo que seria vocal e instrumental. Havia um colega que eles tinham deixado aqui do Liceu do Ceará, de apelido Pijuca, que tocava violão muito bem. Aí eles convocaram o Pijuca para ir para o Rio de Janeiro, que ele aproveitava, estudava também, e seria o violonista do grupo. E ele foi. É como se eles tivessem usado um pretexto de fazer um curso superior, me perdoe, no Rio, para conhecer o mercado e ver a possibilidade de organização desse grupo. E aqui em Fortaleza havia um ex-jogador de futebol, que era conhecido por Melé. Então chamavam ele de Melé. Melé é aquela carta do baralho, que quando a gente compra o baralho ela sobra, né? Aquele palhacinho. Chama-se aqui no Ceará Melé. Esse cidadão entrou em contato com eles e tal, foi também para lá estudar e foi ser o ritmista. Ele tocava pandeiro. Parece uma ideia ousada, pioneira e uma ideia bem sucedida, porque foi um grupo que marcou uma parte da história da música brasileira, gravou grandes compositores, fez sucesso. Formado o conjunto, eles ficaram atuando assim extraoficialmente e tá aqui e acolá aparecia num programa de calouros nas rádios lá, cariocas, né? E um dia, nas férias, eles resolveram vir ao Ceará e se apresentaram na Ceará Rádio Clube, que era conhecido como a PR9. Fizeram a apresentação e nessa apresentação estavam sendo assistidos pelo jornalista Demócrito Rocha, que era o fundador do jornal O Povo. Então o Demócrito, ao vê-los cantando, 5 e um tinha o apelido de Melé, ele disse: como é o nome do conjunto? É Bando Cearense. Se vamos mudar o nome desse conjunto, vamos botar 4 asas e um Melé. E o conjunto passou a se chamar 4 asas e um Melé. Muito bem, voltaram ao Rio de Janeiro. Aliás, antes é preciso que eu diga que o Demócrito doou novos instrumentos a ele. Eles tiveram tudo de instrumentos novos. Aí foram atuar no Rio de Janeiro. Quando chegaram na emissora de rádio, disseram: olha, nós mudamos o nome do conjunto. Agora, em vez de ser Bando Cearense, é 4 asas e um Melé. Disse: muito bem, eu que diabo é Melé? Melé é aquela carta do... Não, aquilo é coringa. Aí passou a ser 4 asas e um coringa, né? No mundo, os movimentos de vanguarda pintavam e esculpiam o fascínio da modernidade. O espírito de transgressão da época contagia os artistas brasileiros em diversas tentativas de tornar a arte mais próxima da vida cotidiana. Era o modernismo que veio para sacudir o cenário estabelecido. Quem mandou escorregar? Quem mandou você cair? Abra os olhos, meu amigo. Fortaleza é carnaval. Na década de 20, a folia deixa de ser privilégio dos ricos e os segmentos menos favorecidos começam a ir às ruas. Todo o movimento da cidade passa pelos cafés, pelas praças. Mas a grande novidade é o rádio. A invenção vai revolucionar a comunicação e o entretenimento em todo o mundo, para sempre. Esse nacionalismo, por sinal que exacerbado, gerou
o totalitarismo, né? Gerou os ditadores. O Brasil teve o Getúlio, a Argentina teve o Perón, então cada um tinha seu ditadorzinho, tá entendendo? E esse nacionalismo, que na época levava-se muito a sério, o povo levava muito a sério a questão de ser brasileiro, as músicas diziam, né? Meu Brasil, o sol é ouro sobre... Tem até uma de 41 que o Chico Buarque gravou. Se eu pudesse, vivia como um lorde na Inglaterra, como um sultão na Turquia, mas não posso porque existe um porém. Eu não troco a minha terra pela terra de ninguém. Exaltando o Brasil, né? Vivo bem na minha terra, ela é boa e tem de tudo. Tem lourinha, tem morena, tem olhos verdes de veludo, tem açúcar, tem café, tem petróleo e chimarrão, tem amor e tem saudade na cidade, no sertão. Então isso tudo era levado muito a sério. Mas a gente vive um contexto de mal-estar mundial, com essa fermentação que vai dar na Segunda Grande Guerra, sabe, a emergência de forças retrógradas como o hitlerismo, como o fascismo do Mussolini na Itália. Aqui nós tínhamos os integralistas, que eram uma adaptação para o Brasil desses pressupostos da extrema-direita. 4 horas e um coringa surgiram exatamente cantando as coisas da terra e tal. Eu tenho até uns CDs aí dele. Não foi só 4 horas e um coringa, não, né? Tinha uns 4 horas e um coringa, tinha vocalistas tropicais, né? Um bate-bate de maracujá, um bate-bate de maracujá. De vida gostosa, outra mais saborosa, neste mundo não há. Os conjuntos vocais, musicais, conjuntos que cantavam e se acompanhavam, existiam poucos. E ele apareceu com 4 vozes. Era um conjunto excepcional, que se apresentava muito bem, né? E era realmente muito bom. Se destacaram tanto que foram convidados pela gravadora Odeon para fazer o seu primeiro disco. Fizeram o primeiro disco, né? E a partir de então não deixaram mais de gravar, ficaram sempre. Todo o suplemento mensal da gravadora trazia 2 discos na sua interpretação. Eles não sofreram muito com essa questão da censura, porque eles não produziam, eles não eram autores, eles apenas interpretavam as músicas. Eram procurados pelos autores para interpretar a música. Eles faziam o arranjo e apresentavam. Foram procurados pelo Luiz Gonzaga para interpretar algumas de suas músicas, porque o Luiz Gonzaga ele era proibido de cantar na gravadora dele, que era a RCA Victor, né? Ele só fazia tocar sanfona. Ele gravava valsas, chamegos, tangos, choro. Ele tocava sanfona muito bem, foi o maior sanfoneiro que o Brasil já teve. A primeira composição de autoria de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga foi o Baião, que foi, eu vou mostrar para vocês como se dança o Baião. Então isso aí ele foi gravado pelos 4 Ases. Então os 4 Ases deram uma interpretação maravilhosa ao Baião e o Baião pegou. Essa gravação é seminal, é importantíssima para a música brasileira, é importantíssimo para o espaço que o chamado Nordeste passou a ocupar na cultura brasileira, na cultura fonográfica brasileira e eu diria até mesmo internacional. Pegou tanto que a partir do ano seguinte, os compositores cariocas passaram a fazer baião. Então fizeram tanto baião que o baião saiu das fronteiras, né? Você vê que em 1960, mais ou menos, tem um filme italiano chamado Baião de Ana, onde ela canta um baião italiano, né? El Negro Zumbon. Então o baião saiu daqui e dominou o mundo praticamente. Embora não seja a música mais relevante da dupla, né, que a gente pode dizer sem medo de errar que é a Asa Branca, mas o baião é uma espécie de
salvo-conduto, sabe? É um passaporte, é uma abertura das portas. A partir do Baião, assim, é jogada para o mercado com aceitação maravilhosa a obra do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. O trem da história, ele não espera por ninguém. Quando ele passa na sua porta, se você não estiver disposto a tomar, ele passa, vai embora e não volta. E a voz, a interpretação, vozes instrumentais dos Quatro Ases e o Coringa foi essencial nesse processo. Então é um marco. Se eles não tivessem feito nada antes, se não fizessem nada depois, eles já entrariam para a história da música brasileira como o grupo que gravou o Baião, do Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Vou mostrar para vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender é só prestar atenção. Morena, chega pra cá, eu vou te mostrar. Então. É impressionante. Era 1930 quando o jogo de forças políticas no Brasil chegou a mais um momento de confronto. São Paulo ficou isolado e o resultado foi a chegada do gaúcho Getúlio Vargas ao poder. Enquanto a política fervia, a economia agonizava com os impactos da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Mas a vida e o show continuam. O rádio chega a Fortaleza e a Ceará Rádio Clube, a PRE9, vai marcar época e revelar grandes talentos locais. Oportunidade para músicos e compositores cearenses. Não era fácil ocupar um espaço no rádio naquele momento. O rádio estava num processo de fortalecimento. O rádio era muito recente. Não combina com seu tipo. Conseguiram conquistar um espaço, creio que também ajudados pelo fato de viverem na capital federal, mas pelo inegável talento, pela competência que eles tinham, pela performance, pelo carisma. Eles participaram de filmes, né? Participaram de uma porção de filmes e tudo. Eu preferia ter nascido caracol. Levava minha casa nas costas muito bem. Não pagava aluguel, nem luvas a ninguém. Morava um dia aqui, outro acolá. Leblon, Copacabana, Madureira, Irajá. Eles entram no momento certo, onde o rádio estava se fortalecendo e foram muito bem acolhidos pelo rádio. E como havia uma relação muito íntima entre música e cinema, eles também passam a fazer cinema, fizeram 6 filmes, né? Não era muito fácil, não devia ser muito fácil fazer cinema naquele período. Certo é que eles entram nessa era de ouro do rádio e entram pela porta da frente. Vários filmes brasileiros trazem eles cantando no filme, quer dizer que eles atuaram no rádio, no disco, no cinema, no teatro e principalmente nos cassinos, é onde eles mais se apresentavam. Juro que não me segure, me agache, não vou no chão. É uma espontaneidade danada. Outra coisa, uma vocalização, não teve uma vocalização igual àquela. Teve em termos de ritmo. Os Anjos do Inferno, que é um conjunto carioca, tinha mais ritmo do que ele, um ritmo mais seguro. Mas em termos de vocalização, um começava uma frase musical, o outro continuava aquela frase, o outro terminava. Era impressionante. Só um prazer que me faz feliz. Os conjuntos do Rio de Janeiro eram o Bando da Lua, que era praticamente um coral, porque cantavam todos na mesma voz, na primeira voz. Depois surgiu os Anjos do Inferno, que faziam 3 vozes, né? Que era muito melhor do que o Bando da Lua, né? E foram surgindo outros conjuntos assim.
Os Quatro Azinhos Coringa, não sei se o 4 influiu nisso, mas eles tinham 4 vozes. Foi o único conjunto brasileiro com 4 vozes. Eles tinham arranjos sensacionais. Vai, me segura e me agarra, se não vou no chão. Vai, me segura e me agarra, se não vou no chão. Cantava as músicas nossas que iam daqui para lá, do Humberto Teixeira. E eu gostaria de ressaltar a importância do Humberto Teixeira como o teórico, o guru, o ideólogo de todo esse processo, sabe? Que tem no Luiz Gonzaga o grande intérprete. Da mesma forma que o pessoal do Ceará vai ter também o seu ideólogo, o seu guru, que foi o Augusto Pontes, responsável por lançar toda uma geração que surge 40 anos depois e que vai também marcar a música popular brasileira. Eu não me aguento não, eu não me aguento não. Trem de Ferro, do Lauro Maia, foi esse que gravaram. É uma música dificílima e é uma marcha onomatopaica. Porque na medida em que eles vão cantando, eles vão imitando o que estão dizendo. Está entendendo? E fazem o trem. Por sinal, que eu entendia. É o trem de ferro, o trem, blim, blão, vai saindo da estação. Aí então cada um sabia do seu. E é como se o trem estivesse apitando, né? Deixa o meu coração com um pouco mais, com um pouco mais, com um pouco mais. É como se fosse pouco mais, com pouco mais, com pouco mais lá na Gário, meu bem. Acenando com lenço, bandeira da saudade muito além. A música não tinha dono, não tinha idade, não tinha época, não, isso é música de ontem, não, isso é música passada, não. E tudo. O Brasil cantava. Então o Brasil deixou de cantar. E eu deixo meu coração. O mundo nunca mais seria o mesmo. A Segunda Guerra Mundial se encerra em 1945, deixando feridas abertas e um mundo dividido. Estados Unidos e União Soviética iniciam a Guerra Fria. Eu só levo saudade no meu coração. Lá na curva o trem apita, desce a serra e a saudade. O Brasil se lança num processo de industrialização que se intensifica na era de Getúlio Vargas. Mais do que produzir, o Brasil se tornou uma nação de consumidores, bombardeados pelas mensagens da televisão que chegava. Deixo meu coração. Nossa rica cultura musical ofereceria ao mundo a bossa nova, ritmo que passaria a nos identificar musicalmente em todos os recantos do globo. Eu só levo saudade no meu coração. Com o fim da guerra, que foi em 1945, o armistício assinado em 8 de maio de 1945, começou a invasão da música estrangeira aqui. A nova invasão, porque já tinha havido outra após a Primeira Guerra Mundial. Então, a música nossa começou a receber muito bombardeio de boleros, foxtrot, fox blue, entendeu? Música toda ela vinda das gravadoras norte-americanas. Os compositores brasileiros, por sua vez, como Haroldo Barbosa, especializou-se em fazer versão. Então toda música que tinha um sucessozinho, Frenesia, ele fazia a versão, dava para o cantor gravar. Né? Granada, fazia a versão, dava para o cantor gravar. Pecadora faz a versão, dá para um cantor gravar. Então começou a se encher, além da música estrangeira, a própria música estrangeira versionada, né? Na língua portuguesa. E o povo foi gostando e foi comprando, e foi gostando e foi comprando. E a música brasileira, nesse período, foi declinando. Os retalhos do dia a dia eram levados para a pauta musical. Coisa que deixou de acontecer. Para se falar em florzinho, barquinho, olha que coisa bonita, baixinha de gás, uma música sem
sem molho, sem nada. Antes a música tinha molho. O telefone era com uma campainha, como despertador, né? O telefone. Então, os quatro azulcrinhos, eles gravaram uma música e dizia tirim, 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 telefonando para ela o dia inteiro. Não está, saiu, não chegou. É o que responde na da casa onde ela mora. Ou então, ligue mais tarde, por favor, que ela está tomando banho agora. Você devia ser pobre e a fulana rica. Então a fulana não queria nada com ele, não. Eu chego às vezes até a pensar que é um prazer que essa pequena tem de dar o telefone dela a todo mundo e de depois que não está para ninguém. Os intelectuais da música, eu chamo assim, que são os de elite, pessoal de elite, que sempre ouve na música brasileira, mas que não conseguia aparecer, aproveitou essa deixa e entrou com duas correntes, todas duas norte-americanas, para tomar o comércio. Uma foi a Bossa Nova, que é estritamente jazz americano, e a outra foi a Jovem Guarda, que é o rock americano. Então a música americana passou a ser a música principal do país. Não vou cantar um fox blues, nem vou dizer I love you. Em 1950 chegou a televisão, então todos esses meios de comunicação passaram a ser manobrados por esses novos compositores. E os antigos compositores foram sendo esquecidos gradativamente. A única resistência a esse estado de coisas chamava-se Luiz Gonzaga. E diz que o fox fere o seu ouvido e só prefere Debussy. Mas o conjunto Quatro Asas no Coringa, a partir de 1941 até 50, eles gravaram na Odeon. Em 1951 passaram para a RCA Victor e lá permaneceram até, parece-me que 1957. Depois passaram para gravadoras menores, porque o interesse pelo conjunto já não era tão grande. Você sabe que a mutação, né, dentro do meio artístico é grande, né? Hoje a engrenagem ela é muito perversa. Hoje a gente trabalha com o descartável, né? As carreiras são curtas, às vezes elas são bombadas, elas são meteóricas demais. Essas músicas para o consumo, essa música descartável é o que prevalece agora. E a gente olhando assim para o quadro nacional e para o quadro cearense, a gente lamenta que a gente não tenha propostas mais instigantes, sabe? Como deve ter sido instigante ser um dos Quatro Asas, ser o Coringa naquele período de afirmação do rádio, da música brasileira, da abertura para o Nordeste. Eles apresentaram exatamente a fase mais bonita, né, do que a música cearense tinha da época. Os compositores tinham confiança nele, né, porque divulgavam direitinho as músicas lá do Sul, do jeito que era para ser. O homem não tem nem nunca teve opinião. A mulher é parte fraca, mas está sempre com a razão. Foi o conjunto que eu reputo o melhor do Brasil, no seu período, e que brilhou, representando nosso estado lá fora. Fizeram diferença. Fizeram diferença e outra coisa, e enfrentaram, né? Todo o preconceito do Sul Maravilha. Né? Foi balancei, balançar, balançar pra lá e pra cá. Foi balancei, balançar, balançar pra lá e pra cá. O valor da música popular brasileira do período de 30 e 40 se deve a quê? Ao contexto. Um cantor, Orlando Silva, foi muito bom, mas ele não nasceu sozinho, não. Ele aprendeu com Silvio Caldas, com Francisco Alves, com os Carlos Galhardo, entendeu? Foi balancei, balançar, balançar pra lá e pra cá. Eu vou até de manhã. Importante que esse grupo que surgiu do Ceará tenha ocupado esse espaço importante, assim, de certo modo sinalizando que seria possível a voz cearense e a melodia cearense ocupar um espaço nacional. Então eu acho que valeu a pena.
Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde balançando ao vento pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde balançando ao vento pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Oh, quanta saudade! Oh, quanta saudade! A jangadinha vai no mar deslizando, o pescador seu peixe vai pescando no verde mar que não tem fim. No Ceará é assim. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde balançando ao vento pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde balançando ao vento pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Oh, quanta saudade! Oh, quanta saudade! A jangadinha vai no mar deslizando, o pescador seu peixe vai pescando.